Olá, eu sou a Tatiana e ali atrás da câmera, na produção desse vídeo, está meu marido, Christian. Nós somos do Ministério Ensinando Famílias e nós já nos apresentamos um pouco para vocês no vídeo passado. Falamos um pouquinho sobre o porquê, a importância dos pais ensinarem, discipularem os filhos. E esse vídeo a gente está fazendo para você e seus filhos, para adolescentes assistirem juntos antes de começar a apostila sobre fundamentos da fé. Porque a gente acredita que antes de você começar essa apostila, é importante que você esteja entendendo duas cosmovisões. O que é uma cosmovisão? Cosmovisão é a forma como a gente vê o mundo. A gente vê a nós mesmos, a gente vê Deus, o universo, o sobrenatural, a forma como a gente vê as pessoas com quem a gente se relaciona. Isso se chama cosmovisão. Existem várias cosmovisões aí fora, várias ramificações. Mas hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a cosmovisão bíblica e a cosmovisão secular ou humanista. A cosmovisão é um conjunto de crenças sobre a vida. Ela pode ser consciente ou inconsciente. Eu acredito nisso, por isso eu ajo de certa forma. Ou inconsciente, alguma situação que a gente passou, a nossa forma que a gente foi criado, ela dirige o que a gente crê, mesmo que seja inconsciente, e quando a gente age ou reage numa circunstância, a gente está reagindo baseado naquelas crenças, naquilo que a gente acredita. Imagine uma árvore. A árvore tem a raiz. A raiz nem sempre é vista, mas é ela que dá suporte para toda a árvore, para os frutos, para os galhos e troncos. Da mesma forma, a cosmovisão nem sempre é vista ou consciente, mas é ela que nos ajuda a tomar as decisões que a gente toma na vida, que nos guia naquilo que a gente reage numa situação, numa determinada circunstância. Então, a cosmovisão é algo muito importante. E a cosmovisão bíblica é baseada na crença que a Bíblia é a palavra de Deus. Então, as verdades que a gente precisa estão aqui dentro da Bíblia. Por exemplo, uma pessoa que tem uma cosmovisão bíblica, ela crê que existe um Deus que é criador de todas as coisas, inclusive do ser humano, e que Deus nos criou à sua imagem e semelhança, ou seja, nós temos características em nós que se parecem com Deus. A capacidade de pensar, de planejar, a capacidade de se compadecer de outras pessoas que estão passando por dor. E a gente também acredita que o pecado que entrou no mundo pela desobediência do homem e da mulher distorceu essa imagem de Deus em nós. Por isso nos tornamos egoístas, planejamos o mal, mas que Jesus, o Filho de Deus, veio para restaurar a imagem de Deus em nós. A cosmovisão bíblica nos faz ver várias coisas, todas as coisas, pela lente da Bíblia. A questão do dinheiro, como gastar ou não, a questão do casamento, da família, a questão de filhos. A Bíblia fala que filhos são bênção e não um peso. Então, quando você tem uma cosmovisão bíblica, você põe a lente bíblica para enxergar todas as situações que você vive. Já a cosmovisão secular ou humanista, ela crê que o homem é o centro do universo, porque a vida é só matéria. Não existe espírito, não existe alma, não existe sobrenatural, eternidade. Então tudo se resume aos nossos anos aqui na Terra, seja ele 50, 70 ou 80. Então qual é o objetivo? O objetivo é satisfazer essa vida aqui na Terra, porque não existe nada mais que isso. Então, isso tudo pode estar parecendo um pouco teórico demais, né? Mas eu vou dar um exemplo bem prático que vai te mostrar que não é um assunto muito teórico e que todo dia você, jovem, adolescente, decide coisas na tua vida dependendo daquilo que você acredita, das crenças que estão dentro de você. Por exemplo, você está lá na tua vizinhança jogando bola com teus amigos. E aí um amigo fala, já cansei de jogar bola, tá muito quente, vamos lá em casa jogar videogame. E você vai para casa dele jogar videogame. Chegando lá, ele começa a jogar um joguinho que é classificado para 16 anos ou mais, e você tem 13, e tua mãe disse que você não poderia jogar aquele videogame, ou teu pai que aquele jogo não é permitido. Aí você fala pro amigo, não vou jogar esse jogo. Por quê? Não, minha mãe e meu pai falaram que esse eu não posso ainda porque não é classificado para minha idade. Não acredito nisso. É só um videogame, não é nada, é só joguinho, não é vida real não. E além de tudo, eu não vou contar pro teu pai e pra tua mãe. Você vai contar? Eles não precisam ficar sabendo, ninguém vai saber de nada e não vai fazer mal para ninguém. Teu amigo
tá te fazendo um convite. Mas se você tem uma cosmovisão bíblica, se você olha o mundo, as circunstâncias do teu dia a dia através da palavra de Deus, você vai se lembrar que a Bíblia fala que nós devemos honrar pai e mãe para que a nossa vida aqui na terra seja uma vida próspera. A Bíblia também fala sobre obediência, sobre escutar atentamente aos pais, lá em Provérbios. E você vai falar, ó, é verdade, talvez meus pais nem vão ficar sabendo, mas eu sei que não é uma escolha boa porque eu devo honrar meu pai e minha mãe. Então, se eles estão pedindo isso de mim, eu vou obedecer eles e não vou jogar esse joguinho aí. Você está aplicando a tua crença naquela situação, que é uma crença bíblica, uma cosmovisão bíblica. Então, a Bíblia, ela é como um filtro. Hoje em dia a gente ouve muita coisa, muito mais do que na época que eu era jovem ou adolescente, por exemplo. Por quê? Por causa da internet. Na internet existem milhares de mestres, de coaches, de influencers que vão sempre ter uma opinião a respeito de um assunto, que vão estar sempre falando de coisas da atualidade, de fé, de Deus, de dinheiro, do que você deve ou não fazer. E muitas dessas pessoas estão falando de coisas que eles nem sabem e dando os conselhos que não são bons. Mas, se você não tem um filtro para pensar sobre aquilo, ter uma visão crítica daquilo que você ouve, peraí, será que isso é assim mesmo? O que vai acontecer? Você vai acabar acreditando em mentiras. Então, a Bíblia, para nós cristãos, é como um filtro, uma peneira que separa o que é bom do que é ruim e, principalmente, o que é verdade, de acordo com a palavra de Deus, daquilo que é mentira. Então, vamos supor que eu vou fazer um bolo de milho. Na minha receita de bolo de milho, eu uso uma lata de milho. Mas essa lata eu tenho que separar o líquido, a água da conserva, do milho, porque a água não vai na receita de bolo. Eu preciso descartar ela, jogar fora ela. Então o que acontece? Eu uso essa peneira para separar o que eu quero, o que é bom, o que eu vou manter, daquilo que eu não quero, daquilo que não é bom para minha receita e que eu preciso jogar fora. É isso que a palavra de Deus é. Ela é um filtro que nos ajuda a separar aquilo que é verdadeiro daquilo que é mentiroso. A gente lê na Bíblia, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 21, fala assim, ó: mas ponham à prova tudo o que é dito e fiquem com o que é bom. Mantenham-se afastados de toda forma de mal. Então é interessante que esse versículo fala assim, ó, mas ponham à prova tudo que é dito. Então tudo que a gente ouve, seja de um amigo, seja na escola, a gente tem que ter aquele filtrinho da palavra de Deus. Peraí, isso daí está de acordo com a Bíblia? Isso daí está de acordo com a visão que eu tenho do mundo, que é a visão bíblica? Então você está pondo à prova, né? Primeiro você vai parar e analisar. Isso daí está de acordo? Aí se é bom, você fica. É isso que a Bíblia está falando, você guarda. Um amigo te dá um bom conselho, você guarda. Mas o que você se faz com aquilo que é mal? Rejeita. Rejeita tudo que é mal. Afasta-se de tudo que é mal. Então, a cosmovisão bíblica, o entendimento da palavra de Deus, nos dá essa capacidade de ter esse filtro que sabe ver o que é bom para manter e o que é ruim para rejeitar. Ela separa a verdade da mentira. Né? Eu dei o exemplo do amigo, agora eu vou dar um outro exemplo. Você está na escola e você está estudando ciências na escola, no 2º grau da escola, e a tua professora começa a falar sobre a questão da evolução. E ela fala da questão da evolução como se fosse uma verdade absoluta, como se fosse ciência. Já aconteceu comigo isso, de uma pessoa estar falando para mim e falar, não, mas isso é ciência, a evolução é ciência. Mas a primeira coisa que você precisa saber, que a questão da evolução é uma teoria sobre a criação, como a vida veio a existir. Uma teoria é algo que não é provado. Então não é ciência, nunca foi provado a teoria da evolução. E a segunda coisa que você precisa fazer é analisar pelo filtro da palavra de Deus, a mais importante, né? Analisar pelo filtro da palavra de Deus. Por quê? Porque lá em Gênesis 1:27 fala que Deus criou o ser humano à sua imagem e semelhança. Homem e mulher o criou. Então, se nós somos criados por Deus, a imagem e semelhança de Deus,
Nós não evoluímos do macaco. Deus nos criou seres inteligentes. Deus nos criou à semelhança e imagem dele. Então você sabe que o que a tua professora falou é algo que você precisa descartar, porque não é verdade. Não é algo que está de acordo com a visão bíblica. Então a gente pode usar esse filtro da Bíblia para todas as áreas da nossa vida. Família, casamento, dinheiro, amizades, tudo a gente pode passar pelo filtro da palavra. Mas para a gente ter condições de usar a Bíblia como um filtro, o que é necessário? É necessário que a gente estude a Bíblia, que a gente conheça a palavra de Deus. E é por isso que a gente, nesse estudo bíblico do Fundamentos da Fé, está desafiando você a conhecer mais da Bíblia, a conhecer a palavra de Deus. Porque além de aprender as lições que estão ali na apostila, você também vai criar o hábito de buscar respostas na Bíblia para as suas dúvidas, para as suas questões, porque todas as lições existem perguntas e textos bíblicos que você vai ler para responder essas perguntas. Então você aprende a filtrar tudo pela palavra de Deus. Então eu queria deixar essa mensagem para vocês sobre a cosmovisão bíblica e secular e que a nossa revista, a nossa apostila Fundamentos da Fé, vai te ajudar a olhar a vida através das lentes da palavra de Deus. Deus abençoe e até mais!